Fala, artista! Estamos aqui para o 13º episódio do E Seu Viver de Arte, um podcast 100% dedicado a desvendar as trilhas do empreendedorismo artístico-cultural. Um podcast produzido aqui na cidade de Brasília, que está querendo levar aí a arte profissional para vários lugares do mundo. Eu sou Carla Raposo, eu sou host aqui no podcast, faço produção cultural aqui na cidade. É um prazer enorme receber vocês aqui para mais uma conversa. Hoje o que a gente vai falar sobre conteúdo para as redes sociais, como que isso pode ajudar você aí a vender sua arte, a passar sua mensagem para frente, a se conectar com seu público através das redes sociais. Afinal, essa é uma realidade, não é mesmo? Todo mundo está aí nas redes sociais. Então, antes da gente entrar no assunto e eu apresentar para vocês minha convidada que tá, bacanérrima aqui o conteúdo dela, eu queria agradecer o produtor audiovisual Sidney Campos, que está recebendo a gente aqui no estúdio dele, na 215 Norte, aqui em Brasília. E as meninas do Bando de Borboletas, claro, que está aqui cuidando de tudo aqui, dos detalhes dos bastidores, para que esse episódio seja incrível para vocês. Então eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos conversar, vamos lá pro papo, que a menina tá aqui e tá me esperando. Vamos? Então vamos, solta a vinheta. Então vamos lá. Hoje eu tô aqui com a Kelly Cardoso. Ela é ilustradora, publicitária e profissional de marketing, mestre em comunicação, em inovação e economia criativa. Ela é professora de criação publicitária, processos criativos, design gráfico e jogos digitais. Atua como analista de design e cultura digital na Câmara dos Deputados. É participante do projeto de pesquisa e extensão Digimitos, da Universidade Católica de Brasília. Boa noite. Boa noite. Oi, Kelly, tudo bem? Tudo Bom que você está aqui, que alegria, que bom. Nossa conversa hoje vai ser muito legal. Falar de redes sociais, conteúdos para redes sociais. Mas antes, eu queria te perguntar da sua história. Seja muito bem-vinda, né? Obrigada. Obviamente. Muito bom você ter aceitado o meu convite. Eu queria saber da sua história. Me conta a sua história. Vamos lá. Bom, minha história é bem linear, né? Minha história profissional tem um pouco mais de trajetos, assim, mas eu sou uma pessoa com um ciclo muito fechadinho, sempre estudei no mesmo lugar, tive os mesmos amigos. Sempre tive um viés para a área criativa e artística e comecei a trabalhar muito cedinho, não com arte propriamente dita, assim, com artes plásticas, mas ali na beirinha desse conceito, que foi com ilustração. Eu comecei a trabalhar com ilustração com 17 anos, entrei para um estúdio de ilustração. E lá eu tive muito contato com a arte e com a comunicação social, de fato. Então, eu precisei fazer essa escolha muito cedo. Eu tinha, assim, uma tendência a ir para artes plásticas. E um amor muito grande por arte. Assim, sempre tive muito carinho, né? Pelo conteúdo de arte. Sempre fui aquela menina que era um terror em matemática, em exatas, mas me dedicava imensamente, assim, mais para as áreas criativas. Ai, tamo junto. Tamo junto. Pois é. E aí eu entendi muito cedo que, bom, era a cabeça daquela época, né? Eu tenho 35 anos, então já tem um tempinho, né? Que eu entrei no mercado. E aí eu fiquei muito tempo nessa decisão entre ir para comunicação ou seguir de fato para artes plásticas, rumar e talvez sair de Brasília e me dedicar inteiramente, porque eu também queria, né, aquela coisinha. É o que todo mundo quer, né? Né, que a gente busca e a gente tem direito, porque somos bons profissionais, dedicados e merecemos. Claro. Nesse estúdio, eu fazia ilustração em geral, mas a gente tinha um contato muito profundo com produção e com comunicação social. Então, a gente fazia, assim, vitrine para loja, decoração de festa infantil, linha de caderno, trabalho voluntário. A gente fazia trabalho voluntário para a WWF na época. E muito logotipo, muito atendimento para pequenas empresas. E aí eu me apaixonei por essa coisa de branding, que na época eu não conhecia essa palavra, né? E eu optei pela comunicação social. Ai, que bacana. De lá para cá, eu tô percorrendo todas as facetas dessa área
Me apaixonei também pela educação. E me apaixonei, assim, desesperadamente. Fui para isso, assim, entrei com tudo. E aí segui para o mestrado e estamos aí gerando valor. E mesclando essas duas áreas, assim. Sempre que eu posso, eu consigo embutir ilustração, artes plásticas de alguma maneira no meu trabalho. Mesmo num lugar, assim, mais conservador, né? Que é a Câmara. A gente vai tentando e vai conseguindo aos pouquinhos conquistar nosso espaço. E as pessoas ficam sempre muito felizes, né? De ter contato com a arte, assim. É maravilhoso. Legal. Eu sei bem o que você está falando, porque eu também trabalho no serviço público, né? Assim, em repartição pública. E a gente que é artista, assim, eu me considero artista de alguma forma. Acaba que a gente vai dando o nosso jeito ali, né? De permear a história da arte, etc. e tudo. Isso acontece muito comigo também. Então, de alguma forma, você também vive de arte, né? De certo modo, a gente pode dizer, né? De certo modo, sim. A gente pode dizer que você vive de arte. Mas hoje a gente está aqui para falar mais sobre internet. Sobre essa coisa de gerar conteúdo. Sim. Por que eu achei que fosse interessante a gente trazer essa conversa, né? Porque aqui a gente está falando para empreendedores do ramo artístico-cultural, né? Então, assim, são pessoas que ou elas já vivem exclusivamente de arte e estão querendo dar um boom, de repente, na carreira, passar para um próximo nível, ou elas ainda não vivem, ainda se dividem com alguma outra atividade e tal. E hoje na nossa vida, não tem vida hoje em dia se a gente não falar de redes sociais, de geração de conteúdo, que está aí muito em voga, né? A gente ouve você falar aí muito negócio de geração de conteúdo. Então, assim, eu queria entender um pouco mais e fazer essas pessoas entenderem também, porque é tanta informação, né? É tanta informação, é tanto mestre, é tanto guru disso, daquilo, de marketing digital e de lançamento e de não sei o quê, e de nicho, é uma sopa de letrinha tão doida que a gente fica perdido. E aí a gente não sabe o que é essencial mesmo, assim, né? A gente sabe que é uma coisa importante, é a realidade, mas muitas vezes a gente fica perdido nisso. Então, a minha intuição de trazer essa conversa é mais pra gente desmistificar um pouco essa sopa de letrinha toda aí. Então, eu quero começar perguntando assim, muitas vezes a gente vê conteúdo sendo produzido na internet, a gente tem a sensação de que é algo aleatório, que a pessoa chegou ali, falou qualquer coisa e deu certo. Isso acontece? É assim mesmo, assim? Sim, não. É muito difícil, né? É uma resposta muito subjetiva. Mas você deu a resposta na sua fala. Veja só. É exatamente o que você disse e eu tenho essa perspectiva da coisa. Você falou, é tanta informação que a gente fica meio perdido, né? Como gerar conteúdo? No meu entendimento, a resposta está justamente aí. Existe um pouco de confusão nesses termos, mas vamos pensar sobre eles. Informações, o que são informações? Né? O que são dados? O que são informações soltas que a gente tem por aí e o que é de fato geração de conteúdo? Né? A gente tem informação, conceito e conteúdo, certo? Quando um profissional, principalmente no digital, né? Porque hoje nossa voz está no digital. Não tem como fugir disso, né? Pra gente levar a nossa voz pro mundo, a gente tem que estar nesse meio. Quando um profissional, um artista, um empreendedor, enfim, ele consegue gerar conteúdo, aí ele acertou o pulo do gato. Conteúdo é valor. Conteúdo no sentido de informações válidas e relevantes. Existem aleatoriedades? O nosso momento atual não me permite dizer que não, né? Hoje a gente está num momento em que uma dancinha engraçada, uma gracinha, uma bobagem que a gente fala, acaba explodindo, viralizando, virando mídia espontânea e tá aí na boca do povo, né? É um pouco aleatório? Eu acho que às vezes sim. Mas hoje o número, a frequência me faz pensar que existe algum planejamento ali, né? Mas existe uma diferença muito grande entre construir um castelo de cartas, que pode cair com um gesto muito leve, uma substituição muito rápida, e gerar valores. Elencar pessoas, agregar valores para a vida dos outros, atingir outras pessoas por meio da geração de conteúdo, de fato.
né? Entendi. Isso que você está falando, essa coisa de... Você deu até um exemplo aí, né? De informação, conceito e conteúdo. Qual que é a diferença dessas coisas? Tem diferença nisso? Tem. Informações são dados que estão por aí, né? Conceitualmente, conceitos da comunicação. Uhum. Dados são pontinhas soltas que a gente vai pegando para gerar uma determinada informação. Conceitos seria algo que define já um norte, uma linha argumentativa. E conteúdo é quando a gente consegue amarrar tudo isso e gerar valor de fato, fazer uma entrega significativa para outras pessoas. Uhum. Atingir pessoas de forma relevante e de forma que marque. Gerar conteúdo, de fato, é o que retém pessoas, né? Uhum. Outrora, no marketing, a gente utilizava o termo fidelizar clientes. Hoje, esse é um termo que já está em desuso na área de comunicação, porque entendemos que a fidelidade é algo muito efêmero, é muito passageiro, né? Uhum. Quando a gente fala de uma relação de consumo, e a gente está falando sobre consumo, né? Uhum. Consumo de informações, consumo de arte, consumo de conteúdo, de produtos, serviços, etc., a gente entende que o cliente é fiel até o momento em que aquilo para de fazer sentido, de ter significado e impacto para ele. Uhum. Então, é muito importante considerar a geração de conteúdo como entrega de valores e relevância de informações. Entendi. Assim, para a gente conversar aqui... Ficou complicado? Pois é o que eu tô querendo esclarecer um pouco mais. Para a gente conversar aqui, eu estudei assim, né? Pesquisei, né? Dei um Google sobre a história do marketing de conteúdo. Uhum. Isso que você está falando tem a ver com isso? Esses conceitos e tudo? O que é um marketing de conteúdo em si? O marketing de conteúdo é trazer esses conteúdos e entregar valores para as pessoas de forma relevante. Esse é outro pulo do gato, no meu entendimento. Quem consegue atingir isso, fica. Uhum. Ou retém. É como relacionamento, de fato, né? Marketing tem muito essa relação com o conceito de relacionamento. E aí eu gosto de comparar com relacionamento amoroso, porque, embora exista uma amarração de valores e afetos ali, conceitos que estão também embutidos nessa área, ele pode ser passageiro, né? Uhum. Não tem aquela amarração de família, de sangue, de coisa que não vai embora, que é intrínseco a nós e que está ali fazendo parte do eu e pronto. Né? É algo que tem um conceito de fidelidade, de fidelização, mas que pode se dissolver se a gente encontrar outros valores que façam mais sentido para um determinado momento da vida. Uhum. E aí a gente escolhe mudar de caminho. O marketing de conteúdo seria, no meu entendimento, gerar valor para as pessoas, fazer uma entrega que faça sentido de conteúdos, conceitos, fazer uma entrega de algo relevante. Para além da dancinha do TikTok, que eu não estou diminuindo de forma alguma, existem momentos, todo mundo precisa de descompressão, por exemplo, né? Uhum. Tem aquele dia difícil, aquele momento estressante, às vezes você precisa dar uma relaxada, dar uma risada, esvaziar um pouco o caos da nossa mente e consumir ali algum conteúdo passageiro, vamos dizer assim. Uhum. Mas marketing de conteúdo é fazer uma entrega de valores por meio de algo que faça sentido ali para um público consumidor. Grosso modo, seria uma entrega de um e-book, de uma postagem, uma interação com pessoas que faça sentido. E aí é algo que a gente percebe que funcionou quando existe aquela palavrinha chamada engajamento. As pessoas consomem, era isso que eu ia perguntar. interagem. Como é que eu sei que meu conteúdo é de valor? Quando engajou. Quando você percebe que você está fazendo entregas para a vida de alguém. Eu costumo usar a palavra afeto nesse sentido, pelo afeto da geração de zelo, de carinho e pelo significado de afetar também. Uhum. Você gera afeto, você trabalha afeto. Tem pessoas retidas ali, amarradinhas com você e elas não vão embora tão fácil. E isso é interessante para o artista, né? Porque assim, o que o artista vende, né? Tem artista que tem até um pouco de como é que é?
assim, de restrição de falar de venda de arte, né? A gente até já teve algumas conversas aqui sobre isso, sabe? Esse pecado de vender as coisas que emocionam, sabe? Que tocam a alma e tal. Mas, eu fico pensando, né? Se o artista consegue fazer essa entrega e esse engajamento, ele vende qualquer coisa. Sim. Qualquer tipo de coisa que ele tem na arte. Então, qualquer arte que ele produzir, ele consegue vender. É por aí, né? Aí a ideia é essa, né? Você criar ali criar uma dança, vou chamar de dança. Tive um insight agora. Criar uma dança com o seu público. O público que dá match. Mas aí vem uma questão. Tá bom, eu tô fazendo ali um conteúdo entregando valor. Até que ponto isso aí eu tô pensando do ponto de vista artístico, até que ponto isso eu tô fazendo algo apenas para entregar valor, mas que talvez não tenha sentido comigo mesmo, sabe, assim, até que ponto eu não fico me forçando a entregar valor e perco de alguma forma a minha identidade mesmo, enquanto artista, enquanto, sabe, fazedor de cultura, fazedor de arte e tal. É muito tênue, né, essa linha. A essência é muito difícil de trabalhar as essências, né? Eu tenho um receio profundo da perda. No mundo de hoje, né, nesse momento em que tantos conceitos, tantas informações estão atreladas a tudo que a gente faz, é muito difícil falar sobre isso, é muito difícil não perder as essências, é muito difícil não chegar naquele momento de se vender, entre aspas, né? Até um tempo atrás, era comum ouvir a expressão marketing como uma conotação negativa. Nossa, sei que ele está fazendo é marketing, puro marketing. Já ouviu esse termo colocado dessa forma? É um conceito errôneo no meu entendimento, né? Lógico, eu sou profissional da área, eu sempre vou puxar a sardinha para a área, né? Mas quando a gente entende essa entrega para além da venda, eu acho que se dissolve um pouco esse receio. Eu entendo como mais uma coisa que pode agregar. Mais um elemento que pode agregar. E aí depende muito da interpretação da coisa, né? Enquanto redes sociais podem para algumas pessoas significar ansiedades, excessos e aporrinhação, para outras pessoas pode significar levar a sua voz para o mundo sem sair de dentro da sua casa, né? Olha todo o problema, todas as dores que a gente encontrou no período da pandemia. Né? A gente precisou aprender a viver enclausurado, a falar com outras pessoas constantemente, porque a comunicação acabou se tornando essencial para que as coisas continuassem, né? A clausura, eu acho que resgatou um pouco. Eu não vou glamorizar aquele momento, de forma alguma, mas eu acho que aí, na clausura, a gente encontra uma lacuna de reflexão para ressignificar processos comunicacionais. De comunicação social, enquanto um ponto social. É difícil, mas eu acho que também é muito subjetivo. A gente precisa encontrar essência e arte até mesmo nesses processos. Sim. Que já estão tão comercializados, né? É isso, eu acho que a restrição maior, assim, de quem faz arte, de se entregar para esse meio, é perder esse viés, assim, etéreo, sabe, assim, da arte. E virar uma coisa meio que linha de produção e tal. Eu acho que esse aqui é o receio. Essa é a restrição maior. E aí, tipo assim, como você acha, assim... Não sei se você tem algum exemplo, alguma coisa assim. Como você acha que um artista poderia aplicar esses conceitos, né? De marketing de conteúdo e tudo, sem perder esse viés, sabe? Do etéreo, Você acha que é possível? Será que tem como? Eu acho, mas eu vou falar de maneira bem ampla, tá? É uma opinião bem particular, opinião. Eu acho que a partir do momento que a gente para de temer a realidade, a gente consegue encarar o novo e o que nós temos pela frente como algo aceitável e possível. Com essa adaptação, talvez seja possível manter toda esse sentimento
que você descreve, assim, esse etéreo, essa coisa que eu tô chamando de essência, que tá mais no senso comum, mas, enfim, foi a palavra que eu encontrei. Existe um medo muito profundo dessas realidades. Existe um medo muito profundo da inteligência artificial, por exemplo. Eu tô trabalhando esse conteúdo atualmente no meu grupo de pesquisa, né? Os profissionais de comunicação estão... Assim, essa discussão está fervilhando e o medo é extremo pelo medo da substituição, né? Eu acho que essa é uma maneira difícil de encarar as realidades que vêm. A gente pode encarar as coisas como ferramentas, como suporte, como auxílio. A gente pode encarar como reprodutibilidade técnica, que é aquela coisa que vai dissolvendo toda essa essência da arte, né? Da individualidade ali daquela peça, daquela produção. E a gente pode adaptar esse conteúdo a nós. Eu acho que o grande receio que as pessoas pensam sempre é que elas precisam se adaptar ao momento. Eu percebo algumas possibilidades de adaptar o momento a nós. Conservar-se como indivíduo. Manter as essências. E utilizar as coisinhas que vêm por aí como ferramentas. É que esse individual, né? Essa coisa da essência, ela é única, né? Não tem. É uma marca. Né? O humano é uma marca, né? É uma marca indelével, né? O ser humano é uma marca indelével, não tem como. Uma máquina... Aí é aquilo, eu acho que o maior desafio é usar essa coisa da máquina e tal, né? Conjugada com isso, né? Com a minha marca de ser humano indelével e fazer uma terceira via aí, uma terceira coisa. Perfeito. Né? Perfeito. Eu acho que olha, eu fico empolgadíssima com essas loucuras que vem pra gente. Eu tô usando inteligência artificial como nunca. Tava testando, né? Que eu tô aprendendo ainda a lidar com isso. Já não é mais tão fácil pra mim lidar com essas novas tecnologias que vêm. Eu já encontro certa dificuldade. Utiliza-se muito a Adobe, né? Os programas da Adobe para fazer publicidade, muita arte, ó. Hoje, a arte digital é algo perfeitamente possível. Tá aqui o meu cavalete, a minha tela de pintura, né? Uso bastante. Mas quando a Adobe anunciou recentemente que ia criar um modelo de inteligência artificial, minha amiga, aí o mercado ferveu, as pessoas morreram de medo. E seguem morrendo de medo. Mas eu penso muito na dinâmica da comunicação em si, sabe? No receio que se teve do cinema, do rádio, do CD. Nossa, o CD chegou, o disco, né? Eu não sei dizer o que veio primeiro, se o vinil ou a rádio. Agora, meu Deus, a rádio provavelmente. É a rádio, foi a rádio. Meu Deus, o vinil vai acabar com a rádio. O Spotify vai destruir a indústria fonográfica. O streaming vai acabar com o cinema. E a gente consegue perceber que essa relação não funciona bem assim. Funciona mais a nossa maneira. Porque quem dita o consumo no final do dia é o cliente. É o cliente. É um grupo de pessoas consumidoras. Essa discussão é virtuosa, né? A gente não acabaria nunca. Mas eu percebo que encarar essas realidades... sem medo de ser feliz, faz com que a gente chegue em bons lugares. E aí eu já acho que isso envolve o coletivo e grupos, enfim. Acho que a gente tem que ser bem engajado nas causas. A arte é uma delas. Os artistas não estão para brincadeira, eles não vão perder o lugar deles, né? Mas a gente se adaptar às realidades e parar de temê-las, eu acho que é um bom caminho. Hoje, por exemplo, muitos compositores, compositores de música, devem estar se tremendo, né? Assim, com essa realidade, né? Da inteligência virtual e tal. Mas é isso que a gente está falando, né? A marca indelével do ser humano não se apaga, né? E quando a gente começa a utilizar, a gente começa a perceber que é muito literal. Não tem essa coisa, essa chama, esse negocinho dentro da gente, sabe? Não tem vida, não tem alma ali dentro. Que bom, né? E que continue assim. Amém. Aliás. Então, você acha que tem benefícios, então, da pessoa entender essa coisa do marketing, entender essas tecnologias para a arte especificamente? Sim, com certeza. Quais os benefícios você acha que teria? Marketing, eu acho que está em todos os lugares e a gente usa de maneira espontânea, mesmo que não necessariamente compreendendo as dinâmicas ali, né?
Mas existem respostas muito simples. É como você falou no início do nosso diálogo, né? Os gurus do marketing, todo esse pessoal que dá dicas e tudo mais. Eu vou mais pelo viés da criatividade. Quando eu presto algum tipo de consultoria, eu sempre prezo pela criatividade, pelas narrativas. Por quê? Quando eu tô dando uma resposta muito literal, mas a gente vai chegar lá. Quando a gente considera uma rede social, por exemplo, que hoje já envolve engajamento, números, algoritmo, blá, 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 tem ali uma receitinha pronta até mudar tudo. E é assim que funciona. O algoritmo do Instagram tá mudando de novo, né? Nos últimos anos, eu acho que é a 3ª ou 4ª vez, sei lá, nos últimos 3 anos que isso acontece. Eu sei que é um número maior de mudanças que o número de anos. Então, é cada vez mais rápido. Essa receita, e claro, existem várias maneiras de chegar lá, mas essa receita, eu acho que ela não é garantia de funcionamento, mas um conhecimento de marketing. Essencialmente, entendendo o que é valor, o que é geração de conteúdo, o que é a construção de uma linha narrativa para passar valores, para vender produtos, não vejo nada de ofensivo em vendas, ou para entregar valores de fato, ou para prestar um serviço. Eu acho que a dinâmica das trocas, ela sempre estará no marketing, e vice-versa. A gente utiliza, sem necessariamente saber. Quem sabe consegue chegar lá com mais eficiência. E eu acho que para qualquer negócio. Para a arte, então, no mundo de hoje, nos meios que nós temos, nos recursos que nós temos, eu acho que sem dúvida nenhuma, agrega. Quando você sabe o que está fazendo, eu acho que o controle fica um pouco maior. A gente tem maiores possibilidades, né? A gama de automação. Não fica tão à mercê das mudanças, exato, né? Em si, assim, né? Você falou um pouco aí do algoritmo, e aí eu vou entrar na questão do tem que, né? Na internet, hoje em dia, na produção de conteúdo, vou voltar para os gurus. Tem um tanto de tem que, tipo, você tem que postar não sei quantas horas, tem que postar 10 e tanto, 10h49, porque senão não engaja, tem que saber exatamente quem é seu público, tem que... São tantos tem quis, sabe? Que isso às vezes gera até um bloqueio criativo na pessoa, porque ela tem que se preocupar com tantas coisas... Sabe? Que, às vezes, na hora de fazer, de produzir mesmo, de gerar o valor, como a gente está falando aqui, né? De pensar necessariamente num conteúdo de valor, ela pifa, bloqueia. Sim. Eu não vou ter condições de criar vários desses... Considerando todos os tem-quis, eu não vou ter condições de criar... Isso, assim, a essa escala que estão precisando, principalmente para quem é artista. Porque artista é uma coisa muito sui generis, né? Assim, é um negócio bem... Né? Não é assim, não sai, vou fazer uma composição, pá, saiu. Não é uma produção em série, né? Não dá. Então, assim, eu imagino que tem essa dificuldade também quando a gente fala em produção de conteúdo. Então, eu queria que você falasse um pouco desses tem que mesmo. Tem muita coisa que precisa. Sabe o que você tem? Você tem que... Eu vou ser polêmica aqui. Gente, existem várias maneiras de chegar lá, tá? Mas vamos pra polêmica. Tem que ser muito ansioso, ter muita coisa pra fazer e contratar um maravilhoso guru do marketing pra ele fazer tudo pra você. É por isso. E é por isso, Olha, né? Essa é a minha opinião, esse é o meu entendimento. Eu tenho profissionais que trabalham com mídia de outra forma, né? Eu tô mais ali pra marca, né? Pra entrega de valores e tal. Por isso que eu falo tanto de valores, eu trabalho com marca. Eu tenho analistas de mídia, amigos analistas de mídia que trabalham com números que são cheios de tem que, mas eles querem ser contratados, né? A receita deles. Entendi. Ótimo. Eu discordo completamente. Mesmo porque se eles não criam uma receita, né? As pessoas não vão ficar nessa ansiedade, não é mesmo? Para contratar alguém para fazer e tal. E vamos combinar, se essa receita pronta fizesse sucesso, se fosse tão simples assim... Era muito simples fazer sucesso e engajar e ter um número absurdo de seguidores e fazer um negócio bombar. Existem muitas coisinhas, muitos detalhes e muitas subjetividades em toda essa relação. No meu entendimento, claro, existem outras formas, como eu disse, né? Existem receitas, né? Não existe só uma forma de fazer um bolinho de cenoura. Mas a gente pode ficar no bolo de cenoura ou partir para novos horizontes, novos sabores, fazer novos testes, né? Tecnicamente falando, eu sou daquela opinião
que não adianta aprender todos os tem quis dessa dinâmica, dessa rede social, desse algoritmo, sendo que ele vai mudar daqui a pouco. Eu prefiro confiar na compreensão do meu negócio, da minha entrega, no entendimento do meu público. Sim, eu acho isso de extrema importância, você está gerando interação, é importante considerar o outro, né? Mas eu acho que se tem que... A gente tem muitos casos de tem que, né? Tem uma menina agora, eu não sou público dela, eu não vou lembrar do nome dela, gente. Que fez uma linha de maquiagem, uma menina super novinha aí, esposa de um cantor... Virgínia. A Virgínia. A Virgínia, ela é a rainha do tem que. Ela segue todas as regras, ela produz 1 milhão de stories por dia, ela tá vendendo, ela tá dançando, ela tá gravando pro YouTube. Funciona. Funciona, ela tá fazendo muito sucesso. A entrega de valores existe? Às vezes sim, às vezes não. É uma carreira um pouco controversa. Eu temeria esse caminho, porque, como eu disse, constrói-se um castelo imenso, mas a gente não sabe ainda qual é a estrutura, qual é a qualidade da fundação. Se vai perdurar por 10, 20 anos, décadas, o seu negócio vai cair, daqui a pouco vai ser substituído por um novo. Essa substituição, essa objetificação de tudo, eu temo um pouco. Isso sim eu temo. Porque pessoas são pessoas. A internet não tem inteligência ali dentro. Tem funcionamento, tem dinâmicas, né? O criativo continua estando na gente. Não sei se eu respondi. Não, respondeu super. E eu tô aqui pensando, né? E nesse caso, o que as pessoas, principalmente nesse meio artístico, acham que é desvantagem, na verdade é vantagem. Porque, assim, enquanto uma pessoa dessas produz em série, um artista tem condições de fazer uma coisa mais elaborada, tem que fazer, sabe, assim, uma coisa que converse com ele e que atraia pro público que gosta do rolê dele, que dá match com a arte dele. Entendeu? Então, assim, nesse caso, o que às vezes as pessoas acham que é desfavorável, né? Porque assim, eu não consigo criar 1000 coisas ao mesmo tempo, como essas pessoas têm por aí, estão criando e tal, não consigo. Mas às vezes é isso que é o seu diferencial, você criar alguma coisa de valor e uma coisa mais, com mais constância, com mais, né? Como é que eu diria? Mais robusta, né? Eu diria, talvez seja um caminho. Sim. Né? Ao invés da pessoa sair aí produzindo. O Stephen King, ele fala muito sobre constância, né? Stephen King, eu sou muito fã dele. Amo as obras dele. Considero ele um artista para muito além de um escritor. Muita gente não, porque acho que é só aquela coisa de filme de terror, né? Mas tem muitas escritas e tal. Mas eu gosto, os filmes são fantásticos. Os livros, então, nossa, eu sou apaixonada. As narrativas densas, cheias de... Eu gosto também. Ele fala coisas muito complexas de maneira muito simples. Promover uma linha narrativa pela cabeça de uma criança da primeira infância, escrita por um senhor, eu acho uma coisa, assim, surreal. Mas ele fala sobre a escrita e ele fala que a grande receita do sucesso dele é a constância. Sucesso enquanto público consumidor e fiel, né? Ele usa o termo fiel. Hoje, como eu disse lá atrás, a gente usa o termo retido, retenção, né? E ele fala sobre a constância, de praticar o que ele faz. É dedicação, de fato. E aí a gente sai um pouco, talvez, daquela linha de estar apenas no amor, né? Esse primeiro amor, essa conversão que a gente tem nos primeiros momentos, né? Os sabores, a gente se acostuma com os sabores, eu acho que não tem como, né? Precisamos aprender a ressignificar aquilo, mas nutrir os amores, né? Essa constância é diferente da constância que vem pelo excesso. Eu preciso postar, eu preciso ter muita gente, eu preciso comprar seguidor, eu preciso de número, eu preciso de like. O sentimento é diferente, a dedicação é diferente. Eu acho que isso responde tudo. Nossa, isso é muito incrível. Isso que você está falando é muito, muito bacana. Tem um livro que eu li recentemente, chama A Guerra da Arte. Não é a arte da guerra, aquele lá da administração, não. A Guerra da Arte. Eu esqueci o autor. Mas eu vou colocar aqui na legenda, tá? Para quem quiser
buscar depois. Chama A Guerra da Arte. E ele fala muito sobre isso aí que você está falando, assim, que a inspiração, ela vai vir, mas se o artista não estiver trabalhando, não, trocando em miúdos, tá? Tô trocando em miúdos aqui. Não vai existir, tipo assim, não teria as obras de Mozart, por exemplo, se ele não tivesse loucamente, insanamente estudando. Dedicado àquilo, exatamente. Então, assim, vem aquela iluminação, ela vem, existe. Eles falam até que é o sopro do anjo. Enfim, ele leva para um lado bem místico, assim, desse rolê, sabe? Da inspiração. Mas ele fala muito isso também, que, assim, tem que te encontrar trabalhando aquela coisa, né? A inspiração vai vir, mas ela tem que te encontrar trabalhando. E eu acho que esse trabalho com as redes sociais também é muito isso, né? Às vezes o artista se desanima, assim, faz, sei lá, aí pronto, tô feliz, é isso aí, vai ser esse ano. A gente tá chegando à metade do ano, né? Mas eu tenho certeza, eu dou minha mão direita. Se você não virou esse ano de 2023 e falou assim, esse ano eu vou produzir conteúdo e eu vou gravar minhas músicas e eu vou falar com o meu público, tará. Eu quero saber se você fez isso. Eu tô aqui para duvidar de você. Mas então a gente meio que faz isso, assim, né? E aí começa a fazer, não dá exatamente o que a pessoa pensa, porque a artista é muito assim, né? Acha que vai fazer um negócio de uma primeira vez e tem que ir todo mundo e vai acontecer, todo mundo vai engajar, porque minha arte é linda, maravilhosa, fantástica. Mas não. Até ela chegar, né, num lugar em que deu esse match com a pessoa, é rala. É constância, sim. É trabalho. Aliás, também tem aquilo, né? Muitos artistas, eles fizeram sucesso depois de morrer, inclusive, né? Muitos pintores e tal, né? Depois que morreram, mas continuaram trabalhando, continuaram se inspirando e tendo a... Bom, é isso. Fica aí, viu? Hashtag fica a dica. Já tô pagando sapo. Van Gogh. Walt Disney, não é um artista, mas... Vamos falar sobre a criatividade, né? O Walt Disney faliu, sei lá, 2 vezes, 3 vezes. Conseguiu fazer a obra da vida dele com mais de 50 anos. Stephen King teve inúmeros contos negados por revistas públicas, aquelas revistinhas sem vergonha, sabe? Vendida a centavos em banca. A J.K. Rowling teve os manuscritos do Harry Potter negados inúmeras vezes por inúmeras editoras. Olha só. Quem acerta de primeira? Existem os pontos fora da curva, né? Existem uns sobre-humanos, uns alien-homens por aí, mas talvez seja um pouco de ego também, pensar que a gente precisa acertar de primeira, né? E vai acertar de primeira, né? É isso aí, tá vendo aí, né? Não começa a fazer o negócio com constância, não. Então, essa parada... então, existe algum... a gente tá falando aqui, né? De constância e tal... gerar conteúdo e tudo. Existe um tipo de cliente específico, assim, que a pessoa precisa se atentar para fazer isso? Porque eu acho que é meio que aquela coisa do nicho, né? Tem muito a ver com a história do nicho, assim. E aí você acha que isso aqui eu já tô indo pro atalho. Já falei que era pra pessoa ir ser constante, mas aí eu já tô indo pro atalho. Você acha que se essa pessoa começa a se comunicar com uma pessoa específica, a gente ouve muito isso também, né? A história do nicho. Isso faz sentido mesmo? Tem a ver? Tem alguma coisa? Sim. Eu entendo que sim. Existem formas de segmentar. Existem formas de reter pessoas ali para gerar esse consumo e esse engajamento, que eu vejo o engajamento como algo espontâneo, né? Não estou falando de likes, né? De comentários. Curta, comente, compartilhe. Não é isso. Também pode ser isso. Mas eu não entendo como sendo só isso. Mas eu acho que, de fato, quando nós falamos de consumo, e aí por consumo não apenas venda, né? O consumo de uma música, ouvir uma música, eu acho que a gente precisa considerar a recepção, sim. Acho que sim. Quem está ouvindo, né? Sim. Olha, vamos considerar um Chico Buarque da vida, né? Que está mais... com um nicho mais demarcado, que tem uma história de vida ali específica, um nível de dedicação específico. As composições do Chico Buarque hoje, eu não estou de maneira nenhuma desmerecendo, elas têm seu valor, mas estão em outros lugares, né? No momento
em que era necessário falar as coisas que ele dizia para a história do Brasil. A gente passou por uma história agora muito turbulenta, passamos por uma história muito turbulenta, né? Essas pessoas ainda estão aí, mas com vozes diferentes. Todos esses artistas, né? Eles se posicionaram. Posicionamento é para um público segmentado. Eu não digo que isso tenha sido, né, de caso pensado, uma receitinha ali escrita, não, vou fazer, vou falar, vou fazer no festival, não sei o quê, vou ser exilado, né? Não creio que a vida funcione dessa forma, isso tem dinâmicas, né? Mas se não houvesse aquele posicionamento naquele período, ditadura, aquela coisa toda, será que hoje funcionaria da mesma forma? Será que nos últimos 4 anos a receita, aquilo que funcionou lá atrás, teria a mesma dinâmica, a mesma aceitação, a mesma recepção e o mesmo final? Eu acho que tem uma questão de segmentar todo um conteúdo, né? Segmento. Entender para quem a gente está falando. E onde e quando. E se posicionar. Se expressar, pegar todos esses porquês e aplicar no meu trabalho de modo que isso vá refletir de alguma forma. Ou no consumo, ou numa música que explode, que está na boca das pessoas, ou, enfim, em dinâmicas de comunicação social, interações sociais que sejam válidas e históricas. Intencional, né? Fazer um tipo de conteúdo intencional. Eu acho que pode ser, e aí eu acho que a gente entra novamente nessa demonização, nessa visão apocalíptica do marketing. Não tem problema a gente saber o que está fazendo, é ótimo saber o que está fazendo. As experiências primárias, elas têm um sabor diferente, mas quando a gente domina ali a culinária, né? Quando a gente domina ali aquela arte do preparo, daquela coisa toda, a gente pode seguir caminhos diferentes, colocar temperos novos, mas pode fazer de maneira planejada também. Sim. Não tem nada de errado nisso. Não precisa ficar só na sorte. Legal. Não, né? Aliás, nem precisa. Não tem porquê. Não tem porquê. Não faz sentido. Se você, né? Se tem uma trajetória ali. Exato. Então, Kelly, a gente está chegando no final da nossa conversa. Eu gostei muito de tudo que a gente falou aqui, porque combina bastante, assim, com algumas reflexões que eu tenho tido e tal. Achei bem bacana. Bom, e eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal, sei lá, algumas dicas para esse dali, sabe? Que falou assim que agora eu vou produzir conteúdo, não sei o quê, tarará, tarará. Então, eu queria que você deixasse algumas dicas para esse artista que tá lá querendo produzir conteúdo, tá a fim de fazer, mas tá meio travado, não sabe muito para onde vai, sabe? Como me dá lá, dá aí o caminho das pedras para essa galera. Encontre-se. Se possível, faça terapia, que você vai se encontrar com mais leveza, né? Tô brincando, gente, é brincadeira. Faça terapia não faz mal a ninguém, né? Mas constância e dedicação ajuda a intensificar os amores, no meu entendimento. Afetar o outro, se dedicar e gerar essa coisa que só tá na gente, que não está na tecnologia, não tá na rede social, não tá nas objetividades do mundo. Muita dedicação e, acima de tudo, não temer as realidades. Qualquer mudança em realidades, ela pode ser percebida como uma oportunidade e uma maneira de moldar tudo isso e trazer tudo isso para nós, sem perder a nossa essência, sem perder a nossa possibilidade de atuação. Não temer as realidades, não ter medo do mundo e não ter medo do novo, eu acho que é o grande segredo de tudo. E o marketing está aí. Não é só vender, fazer propaganda e seguir gurus. Viu aí, né? Tem um jeito bem bacana de fazer marketing. Leve, na boa, na sua onda. Não precisa desesperar. Mas, então, muito obrigada, viu, Kelly? Pela conversa. Foi uma delícia ter conversado com você. E eu quero que você deixe aí seus contatos, seus projetos. Fala aí pro pessoal onde é que eles te encontram. Tá certo. Bom, eu sou uma profissional de comunicação pouco dedicada a redes sociais nesse momento. Mas eu prometo que eu vou fazer essa mudança, tá? Eu tenho um grande amigo chamado Pedro que está me colocando assim, me cutucando constantemente para abrir as minhas redes sociais e tudo. Meu Behance, meu portfólio é behance.net/KLL Cardoso, letra K, letra L, Cardoso com S. Todas as minhas redes sociais também.
E eu faço parte de um grupo de pesquisa incrível da Universidade Católica de Brasília chamado Digimitos. Nós estamos produzindo conteúdos para estudantes de ensino médio com base em séries digitais animadas. E com base também em inteligência artificial, em narrativas, em toda a discussão que circunda as artes e as comunicações. E vocês estão... É digimitos.com, o site. Vocês estão convidados a conhecer o nosso projeto. Ele é fantástico. E vem muita coisa boa por aí. Porque a gente está num caminho incrível. Daqui para julho, muita coisa vai acontecer. Conheçam o projeto, é fantástico. Que maneira, eu ia adorar fazer isso, sabia? Pesquisar deve ser muito legal, deve ser tipo um laboratório, assim, né? É um laboratório, né? É um laboratório. A gente vai jogar com os meninos. O meu projeto, particularmente, eu tô fazendo um jogo de cartas criado com base em inteligência artificial, inspirado nas séries que os estudantes mais consomem. A gente está trabalhando o estudo de mitos e arquétipos inseridos nessas séries, para que a gente possa ter todo um boom de conhecimento e de geração de valor em produtos que eles já consomem. Que legal, adorei. Vou até lá pesquisar depois sobre isso. Então, de novo, obrigada. Tá, Kelly? Valeu demais. Foi muito bom. E hoje a gente falou aqui sobre redes sociais, produção de conteúdo. Falamos que não precisa ficar na onda do tem que ir, na onda do guru do marketing aí para fazer seu conteúdo, não, sabe? Vai na onda, vai na sua, que vai dar certo. Constância, principalmente, né? Para buscar aquela inspiração, né? Para dar match aí com o seu público. A gente falou muitas coisas bacanas aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado e tenham gostado. E aí vocês me sigam aí nas redes sociais também, é _Carla _Raposo. O Bando de Borboletas também, que é a produtora que está fazendo aqui o podcast. No YouTube aí, segue a gente também. Se você está vendo esse episódio no YouTube ou no Spotify, segue a gente, ativa o sininho para os próximos episódios, que vem uma coisa muito fantástica por aí também. Vou pegar a onda aqui da Kelly. E vem coisa muito bacana. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e até a próxima.